Olá, meus amores, tudo bem? Hoje nós vamos falar de como comecei a ser autodidata. Eu era uma pessoa muito naquele método tradicional, né? Seguir professores, tudo direitinho. Mas, então, hoje vamos falar sobre isso. Inscreva no nosso canal, acione o sininho e coloquem aí suas dúvidas, sugestões de assuntos para a gente estar falando nos próximos vídeos, ok? Então, e por que eu me transformei numa autodidata? A princípio, por necessidade. Porque eu vinha estudando o assunto do transtorno borderline, quando eu descobri, né, que tinha esse transtorno, fui diagnosticada. Mas infelizmente eu não tinha condições financeiras para estar usando esse recurso para mim estar viajando e pagando as sessões, que eram semanais. Porém, como eu havia feito pós-graduação em psicopedagogia, eu tinha uma noção e havia estudado alguns assuntos dessa área. Eu li muito Augusto Cury, um grande psiquiatra, e outros livros. E, enfim, eu fui pesquisar e quando eu fui procurar uma especialista, fui orientada para estar vendo livros, sugestões, né? E aí eu fui estudando. Perguntei que o livro que ele tinha me sugerido, né? Numa livraria havia um psicólogo, ele me sugeriu um livro e perguntei se eu tinha condições de entender o livro para estar, né? Eu, como psicopedagoga, não tinha feito psicologia. Ele falou que sim. E a partir daí eu comecei a estudar, pesquisar, porque eu também não sabia, ver vídeos de profissionais, relatos, situações. E também eu fui aprender a aprender. Porque como eu era border, eu não gostava de ser assim corrigida. Eu achava que absurdo. Eu estou fazendo certa e não sei o quê. Sei lá, né? Eu acho que o border pensava, não, eu vou ser excluída, né? Se eu assumir que eu errei, enfim. Mas o aprendizado faz parte. O errar é o processo para você aprender, né? Faz parte do aprendizado. Mas aí eu tive que aprender a aprender. Depois, com o tempo, eu fui aceitando, né? Errar e as pessoas corrigirem. Fui tendo a humildade, né? Porque a gente tem que ter humildade para a gente aprender. E fui compreendendo, entendendo que para aprender você precisa errar, para você tem que ter humildade, para aceitar uma outra pessoa corrigir o seu erro, porque só assim que a gente vai aprender, né? E foi um fator importantíssimo para mim se constituir como autodidata. E eu percebi então a carência, né, que tinha de especialistas na área do transtorno borderline. Eram muito poucos profissionais e com certeza eu já havia feito uma terapia, mas aquelas terapias que você ia, falava e você não tinha uma intervenção, não tinha... Lógico, a gente havia um desenvolvimento, eu percebi a minha mudança, só que chegou num ponto que não dava mais. Então eu fiquei com questões, só que já não havia mais desenvolvimento com essa especialista.
Enfim, e eu percebi que aqui na minha cidade não tinha especialista nessa área. Quando eu falava, olha, você sabe sobre assunto sobre o transtorno borderline? Não. Eu perguntava a outra pessoa, você conhece sobre o transtorno borderline? Não. Ninguém sabia. Então, infelizmente, eu tinha que ser autodidata, eu tinha que estudar sobre o assunto, eu tinha que investigar, eu tinha que aprender. E aí eu consegui um livro que eu comecei a me organizar, né? Então eu fiz um cronograma de estudo e eu, de acordo com a minha rotina, todos os dias eu estudava uma parte, né? E também haviam exercícios que eu colocava na minha prática do dia a dia. Então, é uma disciplina e nós temos que ter uma disciplina para aprender, né? Uma rotina constante. Só assim que você tem um resultado. Então, por conta de necessidade, realmente, eu comecei a ser uma autodidata. E consegui atingir os meus objetivos, que era a cura do transtorno borderline. Foi muito importante para o meu processo eu ter esse estudo, eu ter essa independência, porque eu queria realmente atingir os meus objetivos. Eu parei com uma atividade que eu estava fazendo junto com meus filhos, esporte, que é o judô, porque eu achava que era um caminho para a cura do transtorno, que ainda na época eu não sabia, mas eu via que alguma coisa ainda estava errada e não estava dando resultados. Então eu tive que parar e focar no objetivo que eu queria, que era estar estudando sobre o assunto e estar fazendo esse autoestudo, esse autoconhecimento sobre o assunto. E assim me tornei uma autodidata. E qual a diferença de ser autodidata? Que você aprende de acordo com as suas necessidades. Você não depende do outro para você aprender. Também quando eu tocou no meu coração de estar conhecendo a Bíblia, eu procurei pessoas para dar aula, né? Porque eu não via ninguém estudando a Bíblia. E eu comecei por si só a pegar e ler trechos, ler o que me interessava. Eu comecei a interessar, vi uma história interessante da Bíblia, eu comecei a pesquisar e assim, de acordo com a minha curiosidade e com o meu querer conhecer, eu fui aprendendo. Então é muito bom porque você tem uma relação, no exemplo de ler a Bíblia, você tem uma relação direta com Deus, você vivencia, né? Você não depende do outro para ensinar sobre, sei lá, uma parte da história de Davi, porque na verdade me veio a curiosidade de conhecer a história do rei Davi, porque eu não conhecia nada. Eu conhecia algumas coisas da Bíblia, até cheguei a ser a catequista, mas eu não lia assim a Bíblia. Eu tinha um livro que eu tinha que dar de conteúdo para os alunos da catequese, mas eu não chegava a estudar profundamente. Mas é maravilhoso você ser autodidata, você correr atrás de que você quer aprender, você produz muito mais, você é uma pessoa melhor a cada dia, isso é muito bom. É maravilhoso, é renovador. Então eu espero que com a minha experiência, que você possa também enfrentar os seus desafios, aprender o que você quer e seguir os seus sonhos, os seus objetivos. Porque para Deus nada é impossível, Ele nos capacita, Ele nos dá força e a gente consegue. Então, se vocês têm alguma dúvida em relação ao conteúdo de hoje, né? E deixa as suas perguntas, as suas sugestões, o que vocês acharam. E
E aí se inscreva, né? Ou, né? Quem tiver essas dificuldades também, que vocês possam estar compartilhando com essas pessoas, ok? Então, fiquem com Deus, Deus abençoe e estamos juntos. Até mais!